Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que a gente faz para conseguir instalar componentes individualizados do Zend Framework e como que a gente consegue tirar proveito deles, legal? Um dos componentes que eu acho um dos mais importantes do Zend Framework é o do Zend Service Manager e a gente vai aprender a trabalhar com o Service Manager do Zend Framework do zero, tá? Se você não sabe ainda o que é o Service Manager, fique tranquilo, sente aí na sua cadeira, preste bem atenção. Mas antes da gente sair falando do Service Manager, a gente vai aprender a instalar individualmente os pacotes do Zend Framework, legal? Então vamos lá, você entrando aqui no site do Zend Framework, você acessa framework.zend.com e clica em Download. Você não vai baixar a versão completa do Zend Framework, uma vez que você quer baixar os componentes individualizados. Então tem uma nota bem pequenininha aqui, é que caso você queira instalar os componentes do Zend Framework de forma individualizada, tá? Você clica aqui, ó, eu vou clicar aqui sobre o Composer, para que a gente trabalhe com o Composer, legal? Então ele faz uma recomendação aqui para a gente adicionar o repositório para o Composer e buscar em packages.zendframework.com, tá? E a gente vai instalar esse camarada aqui, ó, que é o Zend Service Manager, legal? Bom, eu preparei aqui a minha IDE, então eu vou criar um arquivo aqui chamado composer.json, legal? Nesse meu arquivo composer.json, eu posso colocar o nome do meu objeto, do meu projeto, tá? Eu vou colocar aqui tutorial Zend components, tá? Components, tá? E depois disso a gente vai trabalhar aqui exatamente com os pontos que ele colocou. Que colocar os repositories para ele buscar aqui, né, em packages.zendframework.com, e também a parte do require para dizer quais bibliotecas que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a Zend Service Manager, tá? Que foi exatamente essa aqui que eu mostrei para vocês. Então eu vou copiar a Zend Service Manager, vou colar aqui, tá? E eu sei que o Zend Framework ele está aqui rodando na 2.3, tá? Então eu vou colocar um 2.3 para ele pegar a partir daí. Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou configurar a minha aplicação a parte do autoload, tá? Então, vou colocar aqui autoload, 2 pontos, e aqui eu vou fazer o seguinte, PSR0, e aqui eu vou colocar code education, 2 pontos, src barra. Legal? Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar um diretório chamado public, tá? Dentro do meu public eu vou criar o meu index.php. Legal? Nesse meu index.php é onde que a gente vai chamar as coisas da aplicação. Além disso, a gente vai ter uma pasta aqui que não fica dentro do index, que é chamado de source. E dentro de source a gente vai ter aqui o nosso próprio pacote, que é o code education, tá? Que é para representar que todas as classes que estiverem aqui dentro fazem parte desse namespace aqui que a gente vai criar. Legal? Fora isso, quando a gente instalar o Composer, né, ele vai criar uma pasta vendor aqui e gerar o nosso autoload. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, uma vez que a gente já tem esses arquivos, é dar um Composer install, tá? Se você nunca trabalhou com o Composer, eu recomendo que você acesse getcomposer.org. Aqui você pode fazer o download do Composer, tá? É bem fácil de fazer o download, basta você clicar aqui e baixar, tá? Tem várias formas, ou baixar o último snapshot aqui do Composer, tá? O Composer é uma biblioteca de gerenciamento de dependências em PHP, a extensão dele é .far, P-H-A-R, tá? É um empacotamento da nossa biblioteca, tá? E eu estou instalando esse camarada aqui. O Composer, às vezes, ele demora um pouquinho para baixar as coisas, mas nada que vá tirar a gente do sério. Legal? Então, estou rodando aqui o Composer Install. Lembrando que eu digitei apenas Composer Install pelo fato de que eu já tenho o Composer nas minhas variáveis de ambiente. Tá? Se você não tiver o Composer na sua variável de ambiente, você vai ter que digitar, você vai baixar o Composer e vai digitar assim, ó, php composer.far install. Legal? Mas, né, como o meu já está na variável de ambiente, eu só dou um composer install. Exatamente como está aqui. Beleza? Bom,
Uma vez que a gente já instalou aqui, ó, já instalou, ele gerou o arquivo de autoload, a gente já tem o componente do Service Manager pronto para ser utilizado aqui na nossa aplicação, tá? Então, se você olhar aqui, a gente tem Zend Framework, tá? Aqui todo o componente que a gente precisar, a gente tem o autoload aqui do Composer, tá? Que é esse camarada aqui, ó. Ele gera todos os arquivos, faz tudo bonitinho aqui pra gente. Legal? Ou seja, agora para a gente utilizar esse componente, simplesmente o que a gente vai fazer? Nós, aqui na nossa pasta public, né? A gente simplesmente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um require, tá? Pode ser até um require once, tá? E depois a gente vai colocar aqui, ó, o dir atual que a gente está, descendo uma vez, indo para vendor/autoload.php, tá? Fazendo isso, simplesmente não tem mais erro, tá? Toda a biblioteca aqui do Zend Service Manager vai poder ser chamada aqui pra gente. Bacana? Então acho que a gente matou, vamos dizer, a primeira parte aqui de como que instalar individualmente os componentes do Zend Framework. Legal? Agora a gente vai falar sobre o camarada, o Service Manager, e para que ele serve, tá? Mas antes de eu falar sobre o Service Manager em si, eu vou explicar para você no mundo real qual que é a grande mancada que as pessoas têm na hora de trabalhar com as dependências, tá? Que é o grande ponto aqui. Então vamos lá. Aqui na minha pasta Source Code Education, eu vou criar uma classe aqui chamada de produto, tá? Legal? Eu vou colocar aqui, inclusive, meu namespace, tá? Namespace Code Education. Aqui certinho pra gente. Bom, agora que a gente fez isso e a gente tem essa nossa classe, né? O que acontece? Toda vez que a gente precisar utilizar a classe produto, tá? O que acontece na realidade? A gente vem aqui e coloca assim, ó, produto é igual a new code education /produto. Legal? Bom, sempre quando a gente dá um new, né, em um camarada, a gente está gerando um acoplamento, tá? Por quê? Porque imagina se depois de amanhã, aqui no meu produto, eu vou ter um construtor, tá? Public function construct, tá? E que nesse construtor eu vou precisar entrar, por exemplo, tá, com alguma dependência desse produto, tá? Por exemplo, com um tipo de produto ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço isso aqui, né, e eu estou mudando essa assinatura, então eu vou colocar aqui uma variável x, eu vou ter que entrar com um tipo de um produto, tá? Todo lugar onde eu der um new, eu vou ter que passar qual que é o meu tipo para não quebrar o meu código, tá? Além disso, existem muitos casos que acontecem o seguinte: quando a gente está dentro aqui de produto, tá? Eu vou tirar esse tipo aqui por hora, tá? Somente para você não ficar confuso, tá? Existe muitas vezes o seguinte: o cara quer abrir uma conexão com um banco de dados. Então o que ele vai fazer? Ele cria aqui um atributo privateDB, tá? E ele fala o seguinte: this db é igual a new PDO, tá? E aqui no PDO ele vai colocar aqui SQLite teste.db. Legal? Então ele vai criar a conexão com o banco de dados dele aqui. E agora, toda vez que ele precisar fazer qualquer coisa referente a esse produto e precisar usar o banco de dados, ele pode recuperar as informações com o banco de dados aqui. Legal? Qual que é o grande problema de a gente fazer isso? A gente está acoplando, ou seja, a gente está criando um novo objeto, tá, dentro de uma classe. Isso aqui não é legal, e não é legal mesmo, tá? Normalmente, como é que a gente resolve isso? Com injeção de dependência. Dependency Injection. Parece um nome difícil de entender, mas o conceito é super simples. Ao invés de a gente fazer isso, a gente vai falar o seguinte, olha, eu quero no construtor receber um PDO, tá? Eu forço aqui o type hinting, coloco aqui DB, tá? E falo que DB é igual a
DB aqui. Simples assim. Quando eu for utilizar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que DB é igual a new barra PDO, certo? Coloco a minha DSN aqui, SQLite, teste.db, e passo a dependência aqui dessa minha classe aqui dentro. Legal? Ou seja, isso aqui é injeção de dependência, ou seja, essa classe aqui, ela depende de um PDO, tá? E a gente está passando essa dependência aqui, ao invés de estar instanciando o objeto aqui dentro, tá? O acoplamento aqui diminui muito, tá? E isso aqui é a grande sacada. O grande ponto é que conforme os nossos programas vão crescendo, a gente vai tendo um objeto que depende de outro objeto, que depende de outro objeto, que depende para fabricar outros objetos e coisas desse tipo. E acaba ficando insano toda hora, né, a gente sair dando new para lá e new para cá. Tá? Então isso aí acaba sendo muito ruim. Quando a gente está trabalhando com o Service Manager do Zend Framework, por exemplo, né, ou algum container de serviço, qual que é a grande sacada? Você instancia esse objeto dentro do container, tá? E quando você precisar recuperar esse objeto, você chama esse container e recupera, tá? Você não tem que ficar dando new toda hora nesse camarada, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar agora de uma forma bem simples, utilizando o Service Manager do Zend Framework. Uma coisa que é importante saber, né, o Service Manager ele é bem extenso, então esse primeiro vídeo eu vou dar o exemplo mais simples possível, para depois a gente ir aprofundando um pouco mais, beleza? Então vamos lá. Ao invés de a gente trabalhar dessa forma, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um objeto aqui chamado Service Manager, tá? É igual a new Zend barra Service Manager, Service Manager. Legal? Simples assim. A gente já tem o nosso Service Manager criado. Agora que a gente já tem esse camarada aqui, olha só que interessante. Service Manager, tá? E agora, o que eu vou fazer? Simplesmente, tá? Somente para você entender. Opa, eu vou digitar aqui set service e aqui eu vou dar um nome para o meu serviço, tá? E o nome do meu serviço, nesse caso aqui, vai ser produto, tá? Então eu vou chegar aqui e vou digitar produto, é o nome do meu serviço. E aqui eu vou ter que passar qual que é a instância do objeto mesmo. Então nesse caso aqui, o que eu posso chegar? Eu posso chegar e passar aqui, ó, o meu produto aqui que eu criei uma única vez, ou eu posso fazer isso aqui, ó, tá? E além disso, isso aqui dentro, caso você queira, tá? Dá pra gente fazer isso aqui também. Qual que é a grande sacada de a gente fazer isso, tá? É o seguinte, a gente agora tem um serviço registrado no sistema, tá? Ou seja, o nosso Service Manager, ele armazenou um serviço chamado de produto. E agora, em todas as horas que a gente precisar, tá? Recuperar esse camarada, simplesmente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente pode chegar, eu vou até dar um print R aqui, e vou falar Service Manager, get produto. Quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim, tá? Ele vai pegar e vai falar, opa, esse produto aqui é referente a essa instância aqui que eu estou criando. Legal? Então isso aqui é mega importante, tá? Ou mesmo se eu chegar e fazer o seguinte, ó, coloco aqui, ó, produto é igual a Service Manager get produto. Legal. Se eu der um print R no meu produto, tá? Vamos lá. No meu produto, deixa eu executar ele por aqui, né? Web, não é public, né? PHP index.php. Opa, eu acho que ele deu algum errinho aqui, deixa eu só verificar. Zend Components, ele não está conseguindo abrir o public aqui. Está faltando uma barra aqui. Vamos ver se era só isso. Prontinho. Perceba que ele retornou agora aqui para mim a minha classe, né, o meu objeto produto e com o objeto PDO aqui dentro ainda, tá? Ou seja, funcionou perfeitamente. Agora, a grande sacada é a seguinte. Se em algum momento eu precisar novamente do produto, tá? Eu vou criar produto outro, tá? Eu posso chegar e falar assim, ó, Service Manager
é service produto, tá? Agora, olha só a sacada. Você acha que ele vai ficar criando toda hora esse produto pra gente? Não, ele reaproveita a instância que ele já criou, tá? Se eu chegar aqui e falar o seguinte, ó, var dump produto, vírgula, produto outro, olha só que legal. Eu vou executar. Aqui, basicamente, ele fala aonde está na memória, qual que é o ID desse camarada aqui na memória, tá? Qual que é a referência. Então perceba que o primeiro produto, né, tá aqui nessa referência 3. E o segundo produto aqui também, ele está também na referência 3. Ou seja, eles são os mesmos caras. Tanto o produto quanto o produto outro é o mesmo objeto sendo referenciado, entendeu? Então, se eu chegar aqui, eu posso simplesmente falar o seguinte, que produto é exatamente produto outro, tá? E olha só, ele vai me retornar 1. Legal? Ou seja, uma vez que eu criei, ele só vai criar uma vez isso aqui pra gente. Então ele sempre vai retornar o mesmo objeto. Legal? Ou seja, nesse vídeo você aprendeu a como trabalhar com o Service Manager de uma forma bem simples, tá? Do Zend Framework. E agora você não precisa mais ficar acoplando os seus objetos, ou seja, criando um objeto dentro de um outro objeto, uma classe dentro de outra classe, tá? E ter que ficar se matando também com fazer a injeção de dependência totalmente manual em diversos lugares do programa, tá? Ou seja, uma vez que eu fiz isso uma vez aqui, tá? Eu posso estar em várias partes do programa, eu sempre vou chamar meu Service Manager e vou recuperar essa minha instância de produto. Legal? Nos próximos vídeos eu vou mostrar mais detalhadamente, né? Como que trabalha com Service Manager. A gente tem diversas categorias de serviços, ou seja, a gente tem Factory para a gente criar isso de uma forma decente, a gente tem os Invocables e os Initializers, a gente tem bastante coisa legal para ver ainda. Beleza? Um grande abraço e é isso aí.